Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Mais um sucesso vem aí, mais uma nova sensação. A Tabajara agora anuncia nossa próxima atração. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa tarde a todos e todas nos estúdios da Rádio Tabajara, 14 horas e 5 minutos. Estamos iniciando neste momento mais uma vez o programa Alô Comunidade, aqui nas proximidades da comunidade São Rafael, nas proximidades do Rio Jaguaribe, o rio de João Pessoa, realmente da cidade de João Pessoa, e da Mata do Buraquinho, que é a maior floresta numa cidade do país, dentro da área urbana. Boa tarde, estamos aqui com o nosso programa e aqui ao meu lado o companheiro Dalmo Oliveira. Boa tarde, Beto. Agora são 2 horas e 6 minutos. Programa Alô Comunidade de volta ao ar, aqui direto dos estúdios da sua Tabajara AM. Hoje é sábado, dia 8 de novembro, iniciou aí o mês da consciência negra, Beto Palhano. Novembro, como sempre, aí o movimento negro já se preparando para as celebrações aí do dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional de Consciência Negra, aí a data de nascimento do herói Zumbi dos Palmares. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, e a gente vai com você nessa edição do Alô Comunidade até às 15 horas de hoje, ao vivo, aqui direto também dos estúdios da sua rádio Zumbi Comunitária FM, na cidade de João Pessoa, na zona sul da cidade de João Pessoa. Olha, prepara os ouvidos, daqui a pouco, aqui no canal 1110, tem mais uma edição novinha em folha do nosso Alô Comunidade, numa parceria alternativa e popular do coletivo de jornalistas Novos Rumos, Sociedade Cultural Nova República, Ponto de Cultura Cantiga de Niná, Sociedade Cultural Rainha do Vale e também da Rádio Web Porto do Capim. Na edição de hoje, Beto Palhano, nós teremos uma entrevista sustentável com o pastor Werner Fuchs. Ele que desenvolve trabalhos interessantes na área de agricultura e meio ambiente e fala para o Alô Comunidade com exclusividade sobre a geração de energia a partir das chamadas fontes limpas. O programa tem a edição desse que vos fala, Dalmo Oliveira, com a locução do jornalista e radialista comunitário Beto Palhano. Agora são 2h08. 2h08 nos estúdios da Rádio Tabajara. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, em parceria com a Rádio Tabajara AM. E também a parceria, como já falei, da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas Novos Rumos e do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, lá da cidade de Itabaiana. Produção e apresentação, Dalmo Oliveira e Beto Palhano na edição de hoje. E ainda nas reportagens externas nós temos o companheiro Evânio Teixeira, lá da cidade de Pilar, que nos liga regularmente.
Evânio Teixeira, que está, inclusive, devendo aí a sua participação. Já faz mais de um mês que Evânio Teixeira não dá notícia, muito menos Zuma Nunes, o nosso repórter avançado na cidade de Mangabeira, para quem a gente já manda um primeiro alô na tarde de hoje. E aqui na nossa técnica de áudio, controlando os botões, o companheiro Maurício José. Encadeia conosco as seguintes rádios comunitárias. Olha, conosco está a Rádio Diversidade do Jardim Veneza. A Rádio Alquimista de Mussumago. Também a Rádio Voz Popular, lá na comunidade São Rafael. Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. E também conosco nessa iniciativa a Rádio Independente aqui do Timbó, nos Bancários. Conosco também a Rádio Associação Cactos de Mandacaru, lá do bairro de Mandacaru. Também quem faz parte dessa iniciativa comunicacional, a Rádio Acauã de Aparecida. E Quebra-Mar FM da cidade de Cabedelo. Também a Rádio Araçá FM comunitária da cidade de Mari, no coração do Brejo paraibano. E a Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro, também Brejo, só que Brejo lá próximo do Brejo pernambucano. Beleza, um alô pro pessoal de Umbuzeiro e também de Bahia, que nos ouve pela Rádio Casabranca de Bahia. A Rádio Comunitária Nordeste FM da cidade de Guarabira. Nordeste FM em Guarabira e também a Rádio Comunitária Verdes Mares, na cidade de Pilar, de onde fala regularmente o nosso correspondente Evânio Teixeira. E também conosco a Rádio Difusora de Gurien, que nos transmite, inclusive, regularmente ao vivo. Também conosco a Rádio a Cabo, o serviço de som de Caldas Brandão, para quem a gente manda um alô, que está retransmitindo o Alô Comunidade lá em Caldas Brandão, Beto Palhano. E também conosco a Rádio Web Porto do Capim, aqui no Varadouro, na cidade de João Pessoa. Você pode também seguir aí o programa e as novidades do Alô Comunidade pelo Twitter. Nós temos um perfil lá, @AlôComunidadePB. E também pode nos seguir através dos sites direto do sanhauá.com.br, radiozumbi.blogspot.com.br. Desculpem, radiozumbijp.blogspot.com.br. Isso mesmo, Palhano, e tem também o blog aí do Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com.br. E também o radioportodocapim.com.br. Rádio Porto do Capim transmitindo online aí a programação aqui do Alô Comunidade todo sábado, e esse programa se repete durante a semana no site aí da Rádio Porto do Capim. Olha, tem uma novidade em relação ao Facebook aí, você que gosta de ficar facebookando nas tardes de sábado, vai navegando na internet e ouvindo o Alô Comunidade. Nós criamos aí um perfil especial para o programa Alô Comunidade, viu? Você que está no Facebook, pode pedir adesão aí na página aí do Sanhauá da Silva. É um pseudônimo aí, um perfil que eu criei, Palhano, pra gente divulgar as coisas aqui do Alô Comunidade. Sanhauá da Silva. Procura aí no Facebook que você vai encontrar o programa Alô Comunidade, e a gente tá divulgando algumas especificidades aqui do programa que não saem no microfone, mas que você pode encontrar no Facebook. Você pode também interagir conosco diretamente através dos telefones 3214-7796 e o 3214-7797. 3214-7796, 3214-7797, liga pra gente, bate um papo aqui ao vivo nos estúdios da Tabajara AM. Vai ser um prazer aí receber a sua ligação no Alô Comunidade de hoje. Agora são 14h14, Maurício.
Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. (14h15) agora. Beto Palhano, você trouxe um brinde aí pra galera hoje, né? Nunca mais a gente sorteou nada aqui. Nunca mais a gente sorteou. Você foi mexer no seu baú de... Isso. Baú cultural de Beto Palhano e encontrou aí o livro do Fábio Mozart. E quem ligar para os números que foram anunciados agora, 3214-7796, 3214-7797, quem ligar primeiro vai ganhar hoje o folheto A História de Bill Pacatuba, um herói do povo paraibano. Este folheto foi premiado pelo Mais Cultura de Literatura de Cordel 2010, edição Patativa do Assaré, do Ministério da Cultura. Quem ligar aqui vai ganhar o folheto História de Bill Pacatuba, um herói do povo paraibano, de autoria do companheiro Fábio Mozart. Ganhou o livro aí, Beto Palhano, Zé Carlos, do Zé Américo. Ele tá na linha e quer dar um alô pra gente, Maurício. Zé Carlos, meu amigo, boa tarde, obrigado aí pela audiência. Tá tudo bem comigo? Tudo em paz, e você? Graças a Deus, que beleza. Estou aqui escutando meus amigos falando essa programação, beleza. Ok, Zé Carlos, nós vamos deixar o livro aqui na portaria, se você puder passar aqui e pegar o brinde, viu? Hoje eu não posso, não. Pode não? Não, hoje não precisa ser hoje não, vai ficar na portaria à sua disposição, no dia que você quiser vir pegar, estará aqui na portaria. Eu vou pegar segunda-feira. Pronto, vai estar na portaria aqui da Rádio do Tabajara aqui, você pode chegar e se identificar. Pronto, o senhor chega aqui, se identifica e o folheto estará à sua disposição. Zé Carlos de quê? Da Silva. Zé Carlos da Silva, a gente vai deixar já ganhei um CD outro dia da nossa amiga beleza, Zé Carlos. Vamos deixar um bilhetinho dentro do livro e você pode pegar, viu? Muito obrigado, amigo. Boa tarde, como é que tá o Zé Américo aí? Beleza, graças a Deus. Tudo em paz por aí? Graças a Deus, tá beleza. Um abraço, meu amigo. Outro. Boa tarde. 2h17, Palhano. Aí já faturou o Cordel, a história de Cordel aí do Fábio Mozart. Você está ouvindo o Alô Comunidade, a edição de hoje, pessoal, é 169. Nós estamos chegando aí perto da edição 200 do nosso Alô Comunidade e tentando aí manter essa comunicação, manter essa discussão sobre a democratização da comunicação e também a cultura popular aqui da nossa querida Paraíba. Olha, tem uma notícia aqui interessante que saiu no jornal Contraponto dessa semana. O título diz que o governo endurece medidas contra as ONGs. Em meio à pressão de estados e municípios, a presidenta Dilma encaminhou no último dia 30 de outubro ao Congresso Nacional uma medida provisória que prorroga por 360 dias a entrada em vigor do marco regulatório das organizações da sociedade civil, principalmente aquelas chamadas não governamentais. A lei que torna mais rígida as regras para a celebração de contrato entre ONGs e governos nas esferas estadual, municipal e federal deveria entrar em vigor no último dia 27 de julho. Inicialmente, a legislação fixava 90 dias para a adaptação das novas normas, contando a partir da publicação do texto no Diário Oficial da União, que ocorreu a 1º de agosto. As exigências para se inserir na nova lei, entre as principais exigências do marco regulatório, está a obrigatoriedade de chamamento público para a seleção das organizações da sociedade civil. As ONGs deverão ter, no mínimo, 3 anos de existência e comprovar experiência prévia na área de atuação. A lei proíbe a celebração de qualquer tipo de parceria com outras entidades que tenham na direção pessoas declaradas ficha suja pelo Poder Judiciário. Isso aqui está moído no Congresso, Palhano. E os congressistas não estão querendo aprovar essa legislação nova não, viu?
É complicado, bastante complicado. O Major Edmundo ligou agora aqui para falar conosco, ele pensando que era Fábio que estava aqui hoje. Eu disse para ele que infelizmente o Fábio não está hoje, mas vai o nosso alô para o Major Edmundo lá do Cristo, do bairro do Cristo. Mandar um alô também para a dona Hilda Palhano, para Vito Palhano e para o Cebolinha lá no bairro do Geisel, que nos escuta assiduamente. O motorista Borges, que mora também lá no bairro do Geisel, e dona Lia, que também é uma ouvinte assídua nossa. Nós não podemos esquecermos de fazer contato com esse pessoal, de mandar um alô para esse pessoal, porque eles nos escutam sempre, todos os sábados. E também o Roberto Oliveira, né? Ou é Roberto Bezerra, do Alto do Mateus? Bezerra. Roberto Bezerra, do Alto do Mateus. E seu João Teotônio, seu Theo, lá do Conjunto dos Bancários. Seu Theo sempre na escuta. Eu vou mandar também um alô, Beto Palhano, para Fabiana Veloso, a nossa editora executiva, que está se recuperando aí, graças a Deus, bem, de uma cirurgia que ela fez no sábado passado aí no Memorial São Francisco, mas passa bem. Foi uma cirurgia relativamente simples, reparadora de uma hérnia, e Fabiana se recupera aí bem na casa da mãe Zalba Veloso, aqui na Torre. A gente manda um alô para nossa editora, nossa diretora aqui da Sociedade Cultural Posse Nova República, a jornalista Fabiana Veloso. Também mandar um alô para Renata Vilma, companheira aí de Mangabeira, na escuta do programa. E também para a jornalista Socorro Almeida, que está também nos seguindo aqui nesse novo perfil do Facebook, que é aí o Sanhauá da Silva. Sanhauá da Silva, perfil aí no Facebook, para quem quiser acompanhar as histórias do Alô Comunidade. A companheira Fabiana, que a sua recuperação seja breve. João Pessoa é o palco da Voz entre os dias 12 e 16 deste mês, Dalmo. Pois 49 corais de várias partes do Brasil, 26 somente da Paraíba, participam do 12º Festival Paraibano de Coros, o FEPAC, que é realizado na Sala de Concertos Radegundes Feitosa, o nosso eterno Radegundes, o grande trombonista. Radegundes, que infelizmente foi-se embora antes do tempo, né? Dentro do complexo de edifícios do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, o CCTA, da Universidade Federal da Paraíba. O evento acontece às 17h30 e a entrada é franca. O 12º Festival Paraibano de Coros é um evento de caráter nacional não competitivo. Acontece desde 2003. Este ano, o festival recebe, entre coros da melhor idade, adultos e infantis, diariamente a partir das 17h30, antes do primeiro coral, o FEPAC promove a participação de grupos locais convidados. Nesta quarta-feira 12, o Coral Universitário Gazi de Sá, da UFPB, abre a programação com a apresentação do espetáculo Pranto à Canção. Na quinta-feira 13, o coro Vila Lobos apresenta o espetáculo Cantata para Alagamar. Na sexta-feira 14, o grupo Overture abre o festival. No sábado, a abertura fica por conta do grupo Iamacá, da UFPB, e no domingo fica a cargo do grupo Nau Catarineta de Cabedelo. Muito importante a participação da Nau Catarineta de Cabedelo aqui nesse festival. Muito bom, por sinal, eu pensei que era um evento de couros, mas não, é de coros sem U, né? Tem nada a ver com couro de boi, é couro de coral. Couro de coral, Beleza, aqui na universidade, esse prédio fica aqui em frente, quase aqui em cima, na ladeira aqui do Castelo Branco, viu? Exatamente, exatamente. Agora são 2h24, Maurício. Vamos soltar essa primeira sonora, pessoal. Eu entrevistei o pastor Werner Fuchs, ele é de Santa Catarina e tem uma experiência muito legal com biodigestores e produção de energia limpa. Preste atenção, você que tem uma pequena propriedade, que gosta de trabalhar com material
biodegradável e com ecologia limpa, né? Ele tem umas dicas aí. Vamos ouvir essa primeira parte da entrevista, Maurício. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Pastor, fale um pouco inicialmente da missão da sua entidade. No Conselho eu represento a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, que tem vários eixos de ação, principalmente com crianças, com dependentes químicos, com a área por exemplo, de geração de renda, e também com a questão da segurança alimentar, né? Principalmente na questão das entidades que recebem do PAA, né? Aquele programa de aquisição de alimentos do governo. E além disso, a gente tem uma pequena atuação também na área da agricultura familiar, né? Eu atuo no Paraná, nessa área da agroecologia, então produção sem venenos, mas também com a opção de agregação de valor. Porque aí a gente já entra no tema da agricultura familiar, porque ela tradicionalmente ela é produtora de matéria-prima, de alimento in natura, como se diz, né? Alimento tal qual como ele está. E pouca agregação de valor, pouco beneficiamento desse alimento. E com isso o agricultor ganha muito pouco. Na verdade, ele pode beneficiar o alimento dele de uma maneira simples e saudável. Por exemplo, empacotamento a vácuo, né? Descascar uma mandioca, um girimum, aí, uma abóbora, como nós dizemos no sul, e colocar num pacote a vácuo, né? Um equipamento simples e aumenta a durabilidade do alimento. Para ser comercializado, para ser entregue nas feiras ou mesmo nas entidades beneficentes. Pastor, recentemente venceu o prazo para os municípios brasileiros instalarem os aterros sanitários e encerrarem a questão dos lixões a céu aberto. O senhor fez uma pesquisa nessa área. Como é que está a utilização do lixo, principalmente na zona rural, para reciclagem e obtenção de energia? Na verdade, isso é um problema que vem de muito tempo e que, mesmo tendo a lei de resíduos sólidos que deu esse prazo, não está sendo respeitado, né? Então, houve um prazo, houve uma prorrogação disso já e está sendo proposto uma nova prorrogação para mais 4 anos e a gente tem que agir contra isso, porque é para o nosso próprio prejuízo manter esses lixões e mesmo os aterros sanitários, porque o aterro sanitário só dá despesa. Por 50 anos você tem que ficar cuidando, porque ele até pode explodir, porque ele forma gás lá dentro. Na Europa, nessa pesquisa, nessa parceria que nós temos lá no Paraná com uma universidade da Alemanha, a gente conheceu as tecnologias que existem lá. Então, por exemplo, na Áustria, na Alemanha, na Suíça, já é proibido o aterro sanitário. Nem só o lixão, o aterro sanitário é proibido, não porque seja, vamos dizer assim, uma coisa errada, mas é uma coisa totalmente desnecessária. Hoje existe tecnologia, existe até maneira de ganhar dinheiro com tudo que é matéria-prima que está sendo jogado fora como lixo, né? Até com a fralda dá para a gente triturar ela e transformar em combustível. Então, existem soluções tecnológicas para tudo e não precisa mais nem de aterro sanitário. Claro que isso requer investimento. Existem verbas hoje já no governo federal, mas ainda não existem os canais abertos para direcionar para esse tipo de tecnologia. Então, essa é uma das dificuldades. Então, por exemplo, se hoje os municípios querem um aterro sanitário, tem mais facilidade de conseguir o recurso do que conseguir verba para um grande biodigestor, que aparentemente é mais caro, é de fato mais caro para ser instalado, só que ele vai durar 20, 30, 40 anos gerando riqueza, gerando fertilizante e gerando biogás, né? Então esse biogás pode ser usado para queimar na cozinha, para queimar nos veículos, para queimar num forno, numa caldeira, mas também para gerar energia elétrica. Então é uma das energias mais limpas e mais fáceis que existe hoje, né? Existe também a energia do vento, que é importante, às vezes, numa propriedade rural, ter um catavento, né, como se diz, para produzir energia elétrica.
Mas também depende de ter vento ou não ter vento. De repente tem uma rajada e depois para, né? Aí teria que já ter uma bateria para armazenar essa energia também. Hoje o pessoal acha mais fácil colocar um gerador a diesel, para ter, por exemplo, muitas vilas no interior da Amazônia têm 5, 6 horas de energia elétrica porque ligam um geradorzinho a diesel, né? Mas e daí não dá para manter uma geladeira, por exemplo. Percebe? Porque vai descongelar logo tudo de novo. Então tem limitações essas coisas. E é muito caro manter uma coisa a diesel. E além de ser uma coisa de longe, importada. Quando o importante é descobrir os potenciais locais. Então, eu não sei como é que é no Maranhão, mas no Paraná nós temos muito potencial de biomassa. Por exemplo, tudo capim que cresce, mais o esterco, mais a varredura de rua da cidade, mais o resíduo, o lixo orgânico das casas, tudo isso dá para transformar em biogás, né? O senhor falou um pouco sobre os biodigestores quase portáteis que estão sendo usados nas pequenas comunidades, até em residências mesmo. Qual é a expectativa para o pequeno agricultor, especialmente na realidade do Nordeste, de utilizar os biodigestores para essa finalidade, pastor? É o seguinte, existem muitos modelos de biodigestor, como você disse, tem os menores, tem os maiores, existe uma gama, alguns são mais eficientes, quer dizer, aproveita melhor para, com pouca biomassa, fazer bastante biogás, né? Outras, de novo, é mais rudimentar, mais simples. Existe o biodigestor sertanejo, que agora, recentemente, foi incluído na possibilidade do Minha Casa Minha Vida Rural, que é o Plano Nacional de Habitação Rural, pela Caixa Econômica. Então, ali já pode instalar junto um biodigestor sertanejo. E a base, mais ou menos, é isso. O esterco de uma vaca dá o suficiente biogás para uma cozinha, tá? Ou mistura mais alguma coisa junto, né, junto com o esterco de uma vaca, dá o biogás para uma cozinha de uma família. Então é uma coisa muito simples que pode ser acrescentado junto com uma cisterna, né, e junto com uma outra construção que tem aí. Ele geralmente é tipo um poço que é enterrado uma parte na terra. Existem esses biodigestores portáteis, principalmente na Índia, né, que são tonéis ou caixas d'água, assim, vamos dizer, uma caixa de 1.000 litros, e invertido em cima, colocado em cima uma caixa de 750 litros, que fica boiando em cima daquela outra caixa. E dentro tem um esterco e aquela caixa de cima, aquele tambor de cima, vamos dizer assim, capta o gás, né? E de um lado entra o esterco e o resto de comida, frutas e tal, e do outro lado sai o fertilizante. Então esse é o sistema muito simples também para colocar dentro de casa, no fundo de quintal. E aí existem várias tecnologias, né, também mais sofisticadas, eletrônicas, que por exemplo, põe dentro do apartamento e faz assim, vai alimentando ali, e se faltar matéria orgânica, continua usando o gás do petróleo mesmo, né? Então existem esses sistemas mistos também. E aí uma coisa importante é o seguinte: a melhor temperatura para produzir o biogás é 45, 50 graus. Então esses tambores portáteis que eu falei, que ficam fora da terra, ficam no chão, no fundo do quintal, se for pintado de preto, aumenta o calor, né? E gera mais rápido e melhor quantidade de biogás. E também na Europa eles usam então o biodigestor aquecido. Então, quando você liga um gerador para fazer energia elétrica, sobra calor, e esse calor é usado para esquentar o biodigestor, para ele trabalhar com 45, 50 graus. E com isso também o tempo que fica fermentando é mais curto, de 30 para 20 ou 15 dias, mais ou menos. E com isso você tem um ciclo mais rápido, você tem o fertilizante mais bem trabalhado, mais bem curtido, como se diz, mais bem fermentado lá na ponta. E aí até municípios inteiros fazem biodigestores grandes para essa finalidade de gerar energia lá no local e consumir no local. E aí a gente, por exemplo, fica autônomo, tem soberania sobre a sua própria energia. Eu acho que isso é importante, porque hoje com as crises da seca, às vezes não chove, né? Aí de repente dá um apagão e a metade do Brasil fica no escuro. O microfone na mão do povo. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade.
ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M, João Pessoa, Paraíba. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Neste domingo tem mais um show de bola pela Tabajara, a rádio do futebol paraibano. É mais uma grande jornada esportiva com a marca da qualidade. Vamos acompanhar direto do estádio Dorjão às 3 da tarde, Internacional de Teixeira e Miramar de Cabelo, pelo triangular final do Campeonato Paraibano da 2ª Divisão. Internacional e Miramar você acompanha aqui na emissora oficial do Esporte da Paraíba, a primeira do esporte. O futebol da Tabajara tem o oferecimento Valdir Acessórios, o prazer de dirigir bem equipado. Conheça o plano amigo do Parque das Acácias, apenas R$20 mensais. Ligue 4009-6400. Casa Bahia, artigos religiosos, a primeira no Mercado Central, 3214-4196. Laboratório Maurílio de Almeida, 64 anos de precisão absoluta. Óticas 2 de Fevereiro, cuidando da saúde dos seus olhos. Rangel, Oitizeiro e Mangabeira, e em breve no centro da cidade. O economista Maílson da Nóbrega nasceu em Cruz do Espírito Santo em 1942. Exerceu o cargo de chefe da consultoria técnica do Banco do Brasil. Foi ministro da Fazenda entre 1988 e 1990. Estudou e trabalhou em Londres, Inglaterra, no European Brazilian Bank e foi eleito pelos membros da Ordem dos Economistas do Brasil como o economista do ano em 2013. Maílson da Nóbrega, nascido em Cruz do Espírito Santo, é paraibano como você. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Ok, agora são 14 horas e 37 minutos, já de volta com o seu Alô Comunidade, segundo tempo aqui do Alô Comunidade. Olha, pessoal, tá tendo uma programação interessantíssima aí, fazendo uma integração entre músicos e artistas paraibanos e também africanos, principalmente o pessoal aí do Senegal. A produtora Paraibólica Cultural realiza nesse sábado a noite afrojazíaca, reunindo o grupo senegalês de afrojazz, chama Tolibi, ao lado de grandes nomes do cenário cultural paraibano, como Vitorama, Nectar Groove e o DJ Chico Correia. Esta é mais uma ação desenvolvida ao longo da residência artística, vivenciada pela banda Tolibi em João Pessoa, em parceria com o grupo Berimbau Oba Brasil, a iniciativa aí também do músico, nosso amigo, inclusive já veio aqui falar sobre isso, Adeildo Vieira, Beto grande Palhano, companheiro e meu conterrâneo. Exatamente, também Adeildo aí a cidade de Itabaiana. O grupo, a festa que acontece hoje será realizada no ateliê multicultural de Elionai Gomes, a partir das 20 horas, e o ingresso custa R$15. Encerrando a noite, a banda Nectar do Groove sobe ao palco, apresentando ao público seu consagrado show. Tem aqui os detalhes da banda que eu não vou ler, mas o importante é destacar que essa festa de hoje, ela traz aí a cena pessoense
pessoal que está fazendo esse intercâmbio aí com o pessoal do Berimbau Bar, né? Que é uma iniciativa aí da Tribo Etnos, Adeildo Vieira, é um pessoal que viajou ao Senegal no ano passado e agora está trazendo o pessoal do Senegal para conhecer a música paraibana e pessoense, a música popular nordestina, e fazendo esse intercâmbio aí com o Afrobeat nigeriano e senegalês. Agora são 2 horas e 39 minutos, Palhano. 14 horas e 39 minutos. Quem tiver interesse de apreciar o evento, o Ateliê Elionai Gomes fica na ladeira da Borborema, ali próximo do Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento, né? Ali, descendo a ladeira da Borborema. Do lado da Catedral Metropolitana. Ao lado da Catedral Metropolitana. De esquina fica o João Paulo, o Colégio João Paulo II e o WS-Com, naquela ladeira ali do WS-Com. Chama-se a Ladeira da Borborema, morada do já morto, né? O grande poeta, o Caixa d'Água. Caixa d'Água. Exatamente, que vivia. E morava ali nas proximidades da Ladeira da Borborema. Que é homenageado com uma estátua de bronze ali ao lado do Tomás Mindelo, do grupo escolar Tomás Mindelo. Exatamente. É Mindelo ou é Mindelo? Tanto faz, depende de como você aprendeu o português. Ô, Palhano, agora são 2 horas e 41 minutos. É verdade que queimaram outra rádio na Paraíba, e você tem uma notícia aí também de violência contra comunicadores populares na Bahia, né? Pois é. As rádios comunitárias do Brasil vivem constantemente a perseguição desenfreada, não só dos grandes veículos de comunicação, mas também de instituições públicas sem compromisso com a pluralidade cultural. O alvo desta vez foi a emissora Nova Rádio Cidade FM de Itapebi, no sul da Bahia. A rádio foi interditada quinta-feira passada pela Secretaria de Administração do município, que levou os aparelhos necessários para o seu funcionamento, ou seja, o sistema de transmissão, o sistema de irradiação da rádio. De acordo com o radialista Fábio Loureiro, a intervenção foi realizada pelo próprio secretário Florisvaldo Nunes, com apoio de uma guarnição da Polícia Militar e um capitão à paisana, além de um procurador do município. Além de ter seus equipamentos apreendidos, a rádio recebeu 2 multas nos valores de R$ 341,50 e a outra de R$ 683. A secretaria informou que a rádio estava com diversas irregularidades, a exemplo do endereço da emissora, que seria diferente do espaço real. Loureiro, no entanto, acredita que a rádio foi alvo de perseguidores. A Abraço Nacional, a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, repudia e lamenta esta truculenta ação da Secretaria de Administração do município de Itapebi. Os motivos pelos quais a Secretaria alega o fechamento da emissora não justificam os atos de abuso de autoridade e brutalidade com o patrimônio e veículo da comunidade de Itapebi. Fugindo um pouquinho do nosso tema, eu vi uma matéria hoje pela manhã de uma guarda municipal lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que ela apreendeu um veículo totalmente irregular, não tinha, a placa estava vencida, não tinha carteira de motorista, não tinha os documentos do veículo e tal, só que era um juiz. E o juiz simplesmente deu voz de prisão para essa guarda municipal. Ela depois entrou com a ação por danos morais e a justiça deu ganho de causa para o juiz. Corporativismo é assim mesmo. Essa notícia que você acabou de ler é impressionante. Ela está postada aí no blog da Rádio Zumbi, né? Exatamente. Foi o Fábio Mozart que
que levantou esse material, você pode ler também aí na internet, no nosso blog da Rádio Zumbi, jp.blogspot.com. Gente, é totalmente arbitrário esse tipo de apreensão que ocorreu na Bahia. Primeiro porque o secretário de administração não tem autoridade para fazer apreensão nenhuma, né? Ele ainda inclusive chamou a PM para dar um reforço para ele nessa arbitrariedade. Essa multa, não, mesmo que a rádio tenha uma multa municipal, não dá o direito do município de confiscar os equipamentos da emissora. É totalmente absurda essa ação do secretário de administração de Itaberi, lá no interior da Bahia. A PM corroborou com essa agressão, né, totalmente inconstitucional, e a gente vê se repetindo esses atos, que na verdade são atos de censura, viu, pessoal? Não se engane, é uma censura que os municípios impõem às pequenas emissoras, porque ele não consegue fazer isso com a Rede Globo, não consegue fazer isso com as emissoras consagradas. Agora com as rádios pequenas, as rádios comunitárias, é muito fácil você chegar com um grupo de marmanjo, quebrar tudo, levar tudo e fazer como fizeram também agora em Soledade na semana passada, que tocaram fogo, simplesmente tocaram fogo na rádio comunitária de Soledade aqui no sertão da Paraíba. Agora são 2h45, Maurício. Vamos soltar a segunda parte da entrevista, Palhano, pra gente... Vamos soltar, mas deixa eu só registrar esse detalhe aqui, que é o dia do radialista, né? Que foi ontem. Ontem foi o dia do radialista, o que nós estamos fazendo aqui, o nosso amigo Maurício José também e tal. Foi o dia que foi criado para homenagear o profissional do rádio, ontem, dia 7. É isso aí. Agora são 14h46, vamos ver a segunda parte da entrevista com o pastor Werner Fux sobre geração de energia nas comunidades rurais. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. O senhor também falou sobre a questão da energia solar, né? Como é que está a utilização dessa fonte lá no Paraná e no sul do Brasil? Praticamente não existe, tá? Tem poucas pessoas que individualmente decidem colocar aquelas placas de captação de energia elétrica do sol, né? E aí existe também já tecnologias bem avançadas, por exemplo, que funcionam só com a luminosidade, não precisa nem do sol, desde que tenha a claridade do dia é o suficiente para começar a gerar energia. Então são lâminas, são placas mais leves, mais fininhas, que pegam a luz de todos os lados, assim, captam, mesmo com o dia de chuva, está produzindo um pouco de energia. E aí se usa muito, nos lugares que é usado, como no Japão, nos Estados Unidos e principalmente na Europa, é usado muito nos próprios telhados que já existem, né? Então você já tem um telhado lá para fazer sombra para os veículos, ou você tem um telhado numa escola, tem um abrigo, tudo é transformado em motivo para captar energia solar, né? Então é uma das coisas que está avançando muito e está se tornando mais barato também, né? Por exemplo, uma casa que gasta 150 a 200 kWh, hoje no Brasil o custo já está em torno de 18 mil reais para implantar. E é uma coisa que você coloca lá. Na Europa, por exemplo, as placas têm 25 anos de garantia. A única coisa que você tem que trocar é o alternador, que gasta aí cada 10 anos você tem que trocar ele para transformar em corrente contínua, porque a placa gera em corrente contínua e você tem que transformar em corrente alternada para usar na nossa rede, né? Mas depois disso você tem aquilo, a única coisa que tem que fazer é se juntar muita poeira em cima da placa, de lavar a cada 10 anos, cada 15 anos aquela placa, senão você põe lá e esquece, põe no telhado e esquece que você está produzindo sua própria energia elétrica, né? Então, infelizmente, hoje ainda existe muita resistência política contra a energia solar no Brasil, mas o Brasil tem um potencial assim incrível, porque tem lugar na Europa que tem 800 horas de sol por ano só, e nós temos 2.200 horas de sol, então é uma loucura, né? O que nós temos muito mais do que a Europa, e a Europa está dando de 10-0 em nós, né? Pastor Fux, em relação a ainda essa questão da energia, o senhor falou ontem também que a Alemanha ela tem hoje é a campeã no uso de energias alternativas. Como é que o Brasil deve fazer para seguir esse exemplo?
Primeiro que nós não precisamos repetir os erros deles. Eles levaram muito tempo para acertar. E hoje eles estão no rumo certo. Tanto que o Japão, outros países vão lá, a China vai lá aprender com os alemães, né? Porque eles partiram para a questão da eficiência energética. Não produzir coisa que não, vamos dizer assim, que com pouca, você tem que fazer, com pouco você tem que fazer bastante. E não com muito fazer pouco. Então essa foi a lógica deles, o jeito deles pensar. E aí, por exemplo, eles fazem a conta. Se você tem 1 tonelada de biomassa, pode ser cascas, pode ser cama de aviário, qualquer coisa, você tem um potencial de realizar tanto e você não pode ter muito desperdício. Então essa foi a lógica, a maneira deles colocar. Segundo, existe uma lei que está sendo copiada por vários países já da Europa, mas a lei alemã sobre o custeio dessas energias. Então, a pessoa que produz energia limpa lá, ela pode produzir para si mesmo, por exemplo, com um pequeno gerador movido a óleo vegetal. O óleo vegetal faz lá esmagando uma linhaça, um gergelim, ou um girassol, ou um outro óleo que não é comestível, esmaga ele e coloca no gerador lá e faz energia. E, ao mesmo tempo, aproveita para esquentar a casa, né? Mas aí sobra energia, então tem a lei que permite injetar na rede, vender para as concessionárias. E a concessionária é obrigada a comprar e pagando alguns centavos a mais no quilowatt. Só que esses centavos a mais que a concessionária paga é distribuído no preço que todo mundo paga pelo quilowatt. Então, aquele que produz, vamos dizer que seria 20, então ele ganha 22, 25, dependendo do tipo de energia, pode ser do vento, pode ser vários tipos, ganha alguns centavos a mais. E quem paga 23, por exemplo, então paga a média de todo mundo. E o governo não gasta um centavo disso. Entendeu? Só repassa. Só administra a questão. Então não precisa de subsídio, né? Por exemplo, na Inglaterra tudo a energia renovável é subsidiada. E lá não avançou tanto, porque é mais burocrático, mais complicado e tal. E esse sistema de compensação, quem produz limpo, né, foi muito eficiente. Por quê? Porque os bancos vão lá e financiam para o agricultor ou para quem quer colocar uma coisa em cima do telhado, o banco vai lá e financia, diz, olha, isso aqui é uma tecnologia segura, vamos financiar em 20 anos, porque isso aqui se paga em 10 anos e a partir dali você vai ter lucro, né? Então o investimento está pago, mas o banco financia por um prazo maior, porque o banco confia vamos dizer, nas placas solares ou no biogás, nesses sistemas que já estão consolidados lá, né? Pastor, para o agricultor que está nos ouvindo, que quiser mais informações sobre essas tecnologias, o trabalho que vocês estão desenvolvendo lá no Paraná, quais são os contatos que o senhor indicaria e os endereços aí da sua instituição? Bom, nós tínhamos um grupo de discussão ligado à Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Né? E até tem um relatório que foi do ano 2005, analisando várias experiências, uma do Ceará, duas do Rio Grande do Sul, outra do Paraná e de Santa Catarina, e eu acho que agora não lembro mais quais foram as outras. Então é uma pequena publicação que pode ser solicitada junto com a fase lá no Rio de Janeiro, né? Eu não tenho aqui agora o contato. No site da fase tem. Deve ter, sim, deve ter, que é o Jean-Marc que fez que era do Conselho aqui também, né, que fez o livro, né, que fez a síntese de todas as experiências, né? Então houve também da parte do Movimento Sem Terra várias experiências, norte de Minas, São Paulo, por exemplo, um biodigestor grande que tem em Itapeva, em São Paulo, num assentamento feito pelo governo do estado. Então existem já algumas experiências, ainda não temos assim uma central onde reunir tudo isso. Então mesmo a nossa experiência no Paraná ainda estão muito no começo, nem aparece, nem temos como colocar direito no site ainda, mas eu acho que é um dos passos que a gente vai ter que dar daqui para frente, porque nós precisamos pensar mais na autonomia e na soberania do agricultor, que ele não é mais só um produtor de alimento, ele tem que ser também produtor de energia.
Ele tem que, vamos dizer assim, ter um equilíbrio energético positivo. E não, por exemplo, produzir um alimento bom, mas transportar com diesel, né? Transportar com gás de petróleo, cozinhar com gás de petróleo, né? Então essa é a questão. Então eu ainda não tenho assim o desejo da gente ter isso, uma central ou um local onde vai reunindo essas tecnologias para autossustentabilidade. O endereço lá daquele folder que o senhor mostrou? O nosso é www.biovegetal.com.br. Nós temos uma pequena usina de óleo vegetal que a gente fabrica, que a gente monta para associações e pequenas cooperativas fazer o óleo vegetal direto para alimento, em primeiro lugar, né? Mas também sempre vai sobrar um óleo lá menos, já um pouco contaminado, ou então um óleo que não é comestível, que a gente daí pode usar no motor, né? Telefone de contato? O telefone é o 041 9288 1915. Obrigado, pastor Fux. Eu sou Dalma Oliveira, direto de Brasília para o Alô Comunidade. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são 14 horas e 55 minutos. Você viu aí a sonora que nós fizemos há uns 20 dias atrás, num evento ocorrido em Brasília, evento de segurança alimentar, viu, Palhano? Aproveitei a palestra aí do pastor Werner Fux, que falou um pouco sobre a experiência deles lá no sul do Brasil e também ali na região sudeste também. Já tá várias experiências espalhadas na agricultura familiar, gerando energia nas propriedades rurais. Palhano, você tem uma notícia aí complicada aí sobre a questão de violência contra as rádios comunitárias, né? Muito boa, Dalma, a entrevista que fez, inclusive os posicionamentos do entrevistado, muito bons e tal. Ele não é parente daquele ministro do STF, não é? Não sei, o sobrenome, parece que é igual. É igual, exatamente. Esse aí é um pastor que vive em Santa Catarina há uns 30 anos, ele é alemão, na verdade, mas está morando no Brasil, já está nacionalizado e tem dado uma contribuição aí. O ministro lá é Fux, o sobrenome é Fux. Me parece que é da mesma família. Bom, o prédio de uma rádio comunitária foi incendiado na madrugada da segunda-feira, 3, na cidade de Soledade, no agreste paraibano. De acordo com a polícia militar, o incêndio pode ter sido criminoso, uma vez que uma grade foi arrombada nos fundos do prédio. Uma perícia será feita pela Polícia Civil para investigar o caso. Segundo a PM, o incêndio aconteceu por volta de 1 hora. Moradores da região viram o fogo e chamaram o dono do estabelecimento. O corpo de bombeiros esteve no local e as chamas foram controladas minutos depois. Ainda de acordo com a polícia, não havia ninguém no prédio e ninguém ficou ferido. O fogo teria começado no estúdio da rádio e com o incêndio, todo o equipamento da sala foi destruído. Segundo a polícia, há 1 ano esta mesma rádio havia sido incendiada e a suspeita é de que também havia sido de forma criminosa. Uma perícia foi feita no local e a suspeita é de que os criminosos entraram pelos fundos do prédio após pular um muro e arrombar uma grade. Isto é um absurdo. Isso só acontece com rádios comunitárias no interior do estado. É isso aí, essa notícia é preocupante, ela está no G1 Paraíba e essa rádio de Soledade, ela deve estar dando muito trabalho a algum grupo lá da cidade ou da região, porque já é o segundo atentado em quase menos de 1 ano, né, contra a Rádio Soledade, a rádio comunitária FM, pequena também, e da primeira vez também tocaram fogo, os caras perderam todo o equipamento do estúdio, computador, microfone, gravador, perderam tudo e agora novamente acontece isso. O mais lamentável é que não se consegue garantir uma segurança mínima para as emissoras comunitárias que continuam muito vulneráveis, né? São emissoras pequenas que não conseguem, por exemplo, pagar um esquema de segurança privada, de vigilância, e aí fica mais vulnerável, né, Palhano? Nessas ações dos vândalos e dos opositores. Na verdade, isso aí são opositores da cidade lá de Soledade, que tenta calar a boca
dos radialistas da Solidade FM. A gente manifesta o nosso pesar, né, e a nossa solidariedade com os companheiros da emissora. É lamentável, mas isso acontece porque existem, na verdade, uma rádio comunitária, nós já falamos a respeito disso, já analisamos isso aqui num outro momento. A rádio comunitária numa cidade do interior, se ela trabalha realmente nas funções que uma rádio comunitária deve trabalhar, ela consegue manter a atenção da população local de forma bastante excelente. Inclusive, nós temos exemplos disso, como o caso da Rádio Araçá FM, da cidade de Mari, que tem quase 100% de audiência na cidade. Na cidade de Mari. Na cidade de Mari. Mas pelo menos em Mari o pessoal não toca fogo na rádio. Eles apenas... Não toca fogo, mas tem uma briga lá pesada. Lá eles são um pouco mais civilizados. São mais civilizados, a briga é mais... E apenas abrem processo contra digamos que a briga é mais diplomática, né? Exatamente. Mais diplomática. Mas a ideia é a mesma, né? A coisa acontece justamente por isso, porque existe uma questão de grupos que têm interesse em tomar conta daquele espaço midiático, porque na cidade realmente, com uma rádio na mão, você consegue até eleger um prefeito na cidade. É verdade. Agora são 15 horas, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma edição do Alô Comunidade. Eu vou me despedindo aqui, mandando ainda um alô para Fernando Santos, Fernando taxista aí na Torre. Pessoal que está nos ouvindo, Fábio Mozart em Jaguaribe, Marcos Veloso no Valentina de Figueiredo, esse pessoal todo que vai estar aqui no próximo sábado fazendo uma nova edição do seu Alô Comunidade. A gente vai agradecendo a audiência, dizendo a você que fique ligado que tem mais futebol daqui a pouco nas ondas da sua Tabajara AM. Um grande abraço, até a próxima. Eu vou entrar de recesso, viu, Palhano? Volto daqui a 15 dias. Ok. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e até o próximo sábado, quando estaremos aqui mais uma vez fazendo o programa Alô Comunidade. Um alô Beto Lucas, que assume aí os botões mágicos da Tabajara AM. ZYI 689.110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba. Existem pessoas que sabem que